matéria nova, tá? Bom, pessoal, então, como eu disse para vocês, o tema da nossa aula hoje é um tema que nós já vimos, então a gente vai retomar, vai conversar um pouquinho melhor sobre transformações, tá? Então, vamos lá. Quais habilidades a gente vai contemplar aqui hoje? Reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia em um sistema produtivo, identificar formas de energia envolvidas nas transformações. E o nosso objetivo, então, é retomar essas ideias acerca das transformações e dos fatores envolvidos, tá? Então, a gente vai relembrar lá os fatores tempo, energia e reversibilidade ou revertibilidade. Então, galera, a gente precisa começar falando que nós podemos ter sempre dois tipos de fenômeno, né? E, na verdade, fenômeno nada mais é do que qualquer transformação que aconteça com a matéria. A diferença é que nós podemos ter uma transformação que vai mudar a composição da matéria e um fenômeno que não muda a composição da matéria, né? Então, a gente tem aí duas situações. Uma mudando a composição e outra que não muda a composição. Então, por isso que a gente sempre vai ter fenômeno físico e fenômeno químico. Ou transformação física ou transformação química. Então, são esses dois tipos aí que a gente sempre tem. Então, física é quando a gente não muda a composição. Então, se eu tenho uma determinada substância no início, eu vou ter a mesma substância no final, tá? E é o caso aqui dessa primeira imagem. É um GIF, tá vendo? Isso aqui, pessoal, é aquelas fontes de água, né? Isso aqui acontece em regiões muito frias, né? E aqui, galera, essa água tem contato direto com o magma da Terra e é por isso que ela explode, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, ela está mudando de estado físico, né? Ela está aqui no estado físico líquido e aí, quando ela recebe o calor, ela passa direto para o gasoso. Então, a gente tem essa impressão que está explodindo, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho água no início, eu tenho água no final. A minha substância química permaneceu a mesma. Então, aqui nós temos uma transformação física. Já aqui no segundo quadrinho, que também está em formato de GIF, isso aqui é um GIF da professora lá do Centro de Mídias, fazendo um experimento que vocês fizeram. Eu acredito que deu tempo de vocês fazerem lá no laboratório, tá? Tá vendo que essa substância aqui é azul? Tá? É o sulfato de cobre pentaidratado. Se você aquecer ele, ele fica branquinho, tá vendo? E aí, ó, ela coloca água de novo, ele volta a ser azul. Aqueceu, ficou branco, põe água de novo, volta a ser azul. Então é o seguinte, se eu percebi essa mudança de coloração, significa que eu tive mudança na composição química. Então, a substância que eu tinha antes era uma. A substância que eu tenho depois da transformação é outra. Então, substâncias diferentes no início e no final já vai caracterizar uma transformação química, tá? E aí, quando a gente está falando de transformação química, a gente usa esses termos aqui, né? Ó, reagentes e produtos. Quem sabe me dizer aí o que é o reagente e o que é o produto? O que é reagente e o que é produto? Usando os reagentes se forma o produto. Muito bem. Então, a gente tem, né, usando os reagentes, eu adorei o termo que você usou aí, viu, Ricardo? Muito bom. Então, usando os reagentes, você vai conseguir ter os seus produtos. Então, o reagente é o que você parte. Então, o início, né, da minha transformação química, eu estou contando com os reagentes. E o que eu tenho no final da transformação química é o que a gente chama de produtos, tá? Lembrando, pessoal, que numa transformação química, eu posso ter um, eu posso ter dois, eu posso ter três, eu posso ter inúmeros reagentes. Não necessariamente são duas substâncias que resultam em uma, tá? Não é isso. Então, eu posso ter um reagente só
E dependendo da transformação que aquele reagente passar, eu consigo formar produtos diferentes, tá? Cada reação química, ela é única, né? Então, o que vai acontecer com cada uma é diferente, tá bom? Então, a gente tem que estudar caso a caso. Mas, de qualquer forma, o que acontece na transformação química? O que você tem antes e depois são diferentes. Tudo bem? Beleza, galera? E aí, pessoal, vem a parte das evidências, né? Como que a gente sabe que está acontecendo uma reação química ou não? Pessoal, muitas transformações químicas, elas mostram para a gente que elas estão acontecendo, que elas aconteceram, tá? A maioria mostra, mas existem algumas que a gente não consegue ver visualmente. Mas, pessoal, para vocês, hoje, todas as reações que a gente trata aqui, a gente consegue perceber visualmente o que está acontecendo, tá? E como que a gente vai perceber? Existem evidências de que elas vão acontecer. Ou seja, eu consigo perceber alguma coisa. E o que normalmente eu consigo perceber? Bom, mudança de cor, tá? De cheiro, de textura, o gosto, né? O sabor, né? Se for, claro, né? Se eu estiver falando de algum tipo de alimento, liberação de luz, tá bom? Ou liberação de som, liberação de energia de uma forma geral, liberação de gás, tá? Tudo isso a gente vai conseguir perceber. Por isso que a gente fala assim, sinais perceptíveis, tá bom? Existem alguns que a gente não consegue perceber, mas na grande maioria, né? As transformações que a gente fala aqui, a gente percebe sim. Então, se vocês olharem aqui, ó, na primeira imagem, que tipo de transformação química aqui, ó, vocês acham que aconteceu aqui com esse material? Pode mandar aí no bate-papo, tá? Quem tiver com vergonha de falar no microfone, manda no bate-papo também, que tá ótimo. O que vocês acham que aconteceu aqui nessa primeira imagem? É uma reação química? Eu acho que sim, Sora. O que você acha que está mostrando aqui, Ricardo? É, corrente enferrujada. Enferrujada, muito bem. Então, pessoal, a gente perceber que um material, né, metálico, né, porque a gente só percebe a ferrugem em materiais que contêm ferro, certo? Então, quando a gente percebe que algum material enferrujou, significa que aquele material, que a princípio era constituído somente de ferro, quando ele estava lá na presença do ar, né, do gás oxigênio e também da água, o que aconteceu? Qual é o sinal, qual é a evidência que a gente percebe quando um material, um objeto enferruja? Que evidência a gente tem? A cor dele muda, A a cor, que textura, mais? Pode falar, Ricardo, desculpa. textura. Textura, né? Vamos dizer assim, o uso dele vai mudar? Será que, por exemplo, a mesma utilidade que eu tinha antes do material enferrujar é a mesma depois que ele enferrujou? Não. Não. Então, pessoal, até mesmo as propriedades do material, né, a gente vai perceber que mudou, né? Claro, isso eu só estou falando para a ferrugem, né? Para quando eu estou falando de enferrujamento do material de ferro. Mas cada reação é única, como eu disse, né? Então, aqui, ó, a gente tem a mudança. Deixa eu escrever aqui. Cor, textura e também as propriedades, né? O uso dele. Vou abreviar aqui, tá? Agora, pessoal, nessa segunda imagem, como eu falei para vocês, ó, é um GIF e é a professora aqui colocando o sulfato de cobre, que ele é azul no início
E aí, ó, coloca no fogo. E o que vai acontecendo com a cor dele? Vocês conseguem perceber o que está acontecendo? Que cor que vai ficando, ó? Dá para reparar ou não? Ah, tá corrente, Sora? Não, nessa segunda. Deixa eu fazer um sinalzinho. Azul, não é? Ele no começo é azul. E aí depois, ó, ela tá mostrando que liberou vapor, ó. E que cor que vai ficando aqui, ó? Repara aqui embaixo. Vermelho? Não, vermelho é a canetinha que eu tô usando. Não. Branco? Não, vai ficando branco, tá? Eu acho que aqui o fogo, assim, dá uma... não posso dizer, dá uma confundida mesmo, viu? Mas no início ele é azul, que é o sulfato de cobre, e depois, a hora que vai aquecendo, ele vai ficando branco. Então, portanto, a gente já percebe que houve mudança de cor, beleza? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês, eu vou interromper o compartilhamento aqui, e vou mostrar para vocês um experimento simplesinho de tudo que a gente vai fazer aqui agora junto, tá? Então, eu separei aqui 3 copos. Vamos ver como que eu vou fazer para ficar melhor para vocês verem. Eu separei 3 copos aqui. E aí, vocês vão me falar se vai ter reação química ou não, tá? Então, esse copo aqui, ó, ele tá com água normal. E agora eu vou colocar açúcar. Vai acontecer transformação química aqui? Eu acho que não. Eu acho que Não. só física. Pessoal, ó, isso aqui é uma transformação química. Eu percebi alguma evidência aqui, ó. Teve alguma mudança de cor, liberou gás? Aconteceu alguma coisa aqui de diferente? Teve mudança Não de muito. cor. Você achou, Mizaki? Ficou Não, teve mudança. meladinha, né? Mas, ó, pessoal, água com açúcar é a mesma coisa que colocar sal na água, tá? A gente dilui açúcar aqui, certo? Mas isso não pode ser considerado uma transformação química. Por quê? Porque eu não alterei a composição. Se eu pegar essa água com açúcar aqui, colocar no fogo e deixar evaporar a água, eu vou conseguir separar água de açúcar. A água vai virar vapor, vai para o ambiente. E açúcar vai ficar lá na minha panela, do canecão, que seja, tá? Então, por isso que misturar água com açúcar, água com sal, não é considerado uma transformação química. É uma transformação física apenas, tá? Porque a gente não mudou a composição, tá bom? Agora, gente, nós vamos fazer outro. Esse aqui acho que vocês já sabem o que vai acontecer. Vamos ver. Aqui, aparentemente, também temos água, tá? Só que eu fiz o seguinte. Aqui nessa água, eu coloquei um pouquinho de vinagre, tá? Vinagre normal lá de temperar salada. E agora a gente vai colocar aqui. Eu vou até pegar uma toalhinha aqui, viu, gente? Para não acontecer nenhum desastre. Vamos lá. Vou até tirar o teclado do meu computador de perto. Vamos ver. E aqui, pessoal, eu vou colocar bicarbonato. O que vocês acham que vai acontecer? Ah, não sei. Bicarbonato, gente, é aquele que a gente usa em casa para limpar as coisas. Às vezes ele coloca no bolo também. Coloca no molho de tomate para não deixar tão ácido. Tá bom? Coisas assim. Vou colocar bastante, vocês verem. Ó, carbonato. Pozinho branco. Uma transformação física. E aí, gente, o que aconteceu aqui? Ah, ficou tudo branco. Ficou tudo branco. E o que mais vocês conseguem perceber aqui, ó?
no copo? O que que tem aqui? Espuma, polha. Olha, né? E a hora que eu coloquei, o que que aconteceu assim, ó? Vocês conseguiram ouvir um barulhinho? Não? Não, não deu. Não deu para ouvir? Vou ver, eu vou colocar mais, vamos ver se vai. Vamos ver se vai ter um resultado parecido. Deu para ouvir agora? Também não. Não, né? Não deu. Ó, galera, isso aqui, pessoal, a gente coloca então um pouquinho de vinagre na água para deixar a água meio ácida, certo? E aí, a hora que a gente coloca o bicarbonato, ele não é ácido, né? E aí, o que que acontece? O bicarbonato, o que que vocês perceberam que aconteceu aqui? Será que teve uma reação química, uma transformação química nesse caso? Eu acho que sim, Sora. Porque mudou a cor. Mudou a cor, ficou meio esbranquiçado. E também a gente pode perceber, ó, é duro ver pela câmera do computador, mas, ó, vocês conseguem ver que no copo tem umas bolinhas aqui também? Essas bolinhas indicam uma outra evidência, que tem uma expressão específica. O que vocês acham aí? Como que chama? Quando a gente percebe essas bolinhas aqui, ó, que evidência a gente pode dizer que aconteceu? Transformação física? Fala mais alto, Thalia, não consegui ouvir. Transformação física? Não, é uma transformação química. Mas se forma essas bolinhas, significa que teve o quê? Liberação do quê? Essas bolinhas aqui é a bolinha do quê? É a liberação de gás, Sora. Isso, muito bem. Então, galera, além da gente perceber, né, que deu uma esbranquiçada ali no copo, vocês não conseguiram ouvir, mas também fez um barulhinho, fez um som, tá? A gente consegue ver também que houve liberação de gás, o que significa que todas essas evidências mostram para a gente que teve ali sim uma transformação química. Então, houve uma interação. Então, o que eu tinha antes, né? Quais eram os meus reagentes? Eles estavam todos soltos ali. Então, eu tinha água, eu tinha o vinagre, eu tinha o bicarbonato. Cada um fazendo a sua função. Quando eu coloquei os três juntos, eles interagiram entre si e formaram substâncias novas. Portanto, eu tive mudança da composição, certo? Substância que eu tinha no início e no final são diferentes. E no meio desse processo, no meio dessa transformação, a gente conseguiu perceber algumas evidências. Que foi o som, infelizmente não deu para vocês ouvirem, mas existe, tá? Liberação de gás e até uma certa mudança na coloração aí, tá bom? Então, se vocês quiserem repetir em casa, só pegar a água, colocar um pouquinho de vinagre, bicarbonato, ou se não tiver bicarbonato em casa, põe o fermento de bolo, tá? Só não vai usar muito para não estragar. Mas também dá certo, dá para perceber, tá bom? E aí, galera, tem uma outra aqui que ela é mais inusitada. Eu peguei aqui, sabe refrigerante de limão, a soda? Só que eu deixei aqui fora, né, da geladeira, aqui em cima para ficar mais fácil, e ele saiu todo o gás. E eu vou colocar um pouquinho aqui de açúcar para vocês verem o que vai acontecer. Isso aqui é açúcar agora, tá? Não sei se vocês conseguem perceber que ele está até subindo aqui, ó, dobrando de tamanho, tá bom? Também a gente percebe toda essa liberação de gás aqui, né? Então, o açúcar está interagindo com o gás refrigerante, fazendo, então, uma transformação química. Tá bom, galera? Só para vocês verem que existem diferentes transformações químicas em casa que a gente consegue perceber. Agora, a gente vai voltar lá para o PowerPoint. Ai, meu Deus do céu. Que tempo.
voltando. E aí, pessoal, a gente já vai para os fatores que a gente conhece, né? Então, nós podemos ter 3 fatores quando a gente está falando de transformação química. O fator tempo, energia e reversibilidade, tá? Quando eu estou falando de fator tempo, é quando eu percebo que uma transformação ela pode ser instantânea ou não instantânea. Então, instantânea, como o próprio nome já diz, eu consigo perceber na hora, né, as evidências e que a reação está acontecendo. Já não instantânea, eu não percebo na hora que ela está acontecendo, mas eu sei, eu consigo ver depois de um tempo que essa transformação aconteceu. Então, assim que a gente acende um fósforo num pedaço de papel, isso aqui é uma transformação instantânea, certo? A água evaporar, né? Aqui é o exemplo, ó. Então, a gente sabe que a água do mar evapora, né? Do mar, dos rios, dos lagos. Mas eu não percebo isso na hora, né? Leva um certo tempo. Então, isso aqui seria uma transformação não instantânea, tá certo? Mesmo o enferrujamento de um material, não é assim, ó. Eu coloquei aquela corrente lá, coloquei ela para fora agora, não é imediato eu perceber que ela começou a enferrujar, né? Demora um tempo. Então, isso seria não instantâneo. Fator energia. Então, eu posso ter 2 situações. Eu posso ter uma transformação que absorve energia e a outra que libera energia. Aquela que absorve, a gente chama de transformação endotérmica. E aquela que libera energia, a gente chama de exotérmico, tá? Então, só muda esse comecinho aqui da palavra. Então, endo para dentro, absorve. Exo para fora, libera. Aqui, pessoal, ó, a gente pode perceber que é o gelo, e não sei se vocês estão vendo, ele está derretendo, né? Se ele está derretendo, ele está perdendo energia ou está liberando? Perdendo? E agora? Ele está absorvendo a energia do ambiente ou ele está liberando? E agora? Liberando? Vamos pensar. A gente pega uma bandejinha de gelo que estava lá na geladeira, certo? Quando eu coloco ela para fora da geladeira, eu deixo aquela pedrinha de gelo ali na cima da pia, certo? Vocês concordam comigo que fora da geladeira está uma temperatura mais alta, né? Aquele gelo, ele pega a energia do ambiente ou ele libera a energia dele? Ele pega. Ele pega, então ele está absorvendo energia, tá? Então, naquele momento, a gente pode dizer que está acontecendo uma transformação endotérmica, tá bom? Aí, pessoal, tem um fator revertibilidade ou reversibilidade, que aqui a gente pode considerar, né, o caso de conseguir voltar ao estado original, né, as substâncias originais que a gente tinha antes da transformação, tá? Então, revertível, reversível, eu consigo voltar na substância inicial. E irreversível, irrevertível, eu não consigo voltar na substância inicial. Então, aqui a gente tem uma maçã que apodreceu. E aqui, pessoal, a gente tem a foto da tampa de uma panela, né? Que a gente percebe que a gente tem vapor de água, certo? No caso da maçã, seria reversível ou irreversível? E aí? Você perceber que alguma coisa estragou, apodreceu. Isso é uma transformação irreversível ou reversível? Eu consigo voltar no estado que eu tinha antes? Irreversível. Irreversível, muito bem. E o vapor de água que está lá na panela. Essa água, ela estava no vapor, ela foi para a tampa, ela ficou no estado líquido, ela consegue voltar a ser vapor? Como é que é? Isso é reversível ou irreversível?
É reversível. Reversível. Reversível, muito bem, exato. Então, a gente consegue, né, perceber que a gente vai conseguir fazer essa transformação, né, da água. E agora aqui, pessoal, eu quero que vocês olhem e me falem quais desses aqui são fenômenos físicos, tá? Então, 1, triturar o carvão para o churrasco. 2, aquecer a panela de alumínio. 3, queima de papel. 4, queima dos combustíveis no motor do automóvel. 5, azedamento do leite. 6, corte de um bolo. 7, digestão dos alimentos. 8, enferrujamento de uma palha de aço, que é o bombril, tá? E 9, amassar uma latinha de alumínio. Falem para mim os números onde a gente tem fenômenos físicos. Eu quero só saber os físicos. Onde que é físico aqui? É só falar um número para mim. Manda no bate-papo aí. Quem não quiser falar, manda aí no bate-papo. Eu quero os números dos fenômenos físicos. Eu acho que é a segunda, aquecer uma panela de alumínio, que é Você acha que é a segunda? Tá. Tem mais? Tem mais. Queima de combustíveis no Você acha motor que é dos físico? automóveis. Vou fazer Não, só uma ele marquinha, né? Tá. Tem mais. Manda aí, gente, no bate-papo os números, quem tá com vergonha de falar. Ó, que nem, acho que os fenômenos físicos, eu acho que é o 6, que é o corte de um bolo, Certo? Ups. e amassar uma latinha de alumínio. Também, você acha que é físico, certo? Muito Isso. bem, Ricardo. O 2 tá certo que a Thalia falou. O 6 e o 9 que o Ricardo falou também estão corretos, mas nós temos mais. Ah, muito bem, alguém já Número mandou 1, aqui. tritura. Alguém mandou também Oito. o 1, tá certo. O 1 está correto, que mandaram aqui para mim. O 3, queima, não é físico, é químico, tá? Porque a gente muda também a composição. É físico, Sora? A queima do papel? Não, não, é químico. Ah, Deixa eu colocar aqui, tá bom? Então não corresponde, né? Porque a gente muda a composição. A queima dos combustíveis também é químico, tá bom? Então não entra aqui no que a gente está pedindo. E é isso, pessoal, vocês acertaram, tá? Então, o 2, o 6 e o 9 são físicos. Os demais são todos químicos que a gente tem mudança na composição, tá? Aqui, galera, também, né, tinha mais alguns aqui, ó. Mas, por conta do tempo, eu vou continuar um pouquinho, tá bom? Qualquer coisa a gente volta nele. Então, resumindo, quando a gente está falando do fator tempo, a gente pode ter transformação instantânea e não instantânea, certo? Quando eu estou falando de energia, posso ter reação endo e exotérmica. E quando eu estou falando de reversibilidade, eu posso ter a reação reversível ou irreversível, tá bom? Então, esse é o nosso resuminho aí sobre os fatores da transformação. E aí, galera, a gente vai voltar no fator energia, tá bom? Então, quando eu estou falando de reação endotérmica, significa que ela vai absorver energia. E aí, como exemplo, ó, a gente tem a fotossíntese, né? Porque as plantas, como vocês sabem, elas precisam realizar a fotossíntese para gerar energia para elas, né? Que é o que a gente chama de alimento, né? O que acontece? As plantas elas vão absorver a energia do sol. Portanto, a fotossíntese ela é uma reação endotérmica. Ela está absorvendo a energia do sol, tá bom? Outra reação endotérmica é a energia elétrica é absorvida na recarga de uma bateria de automóvel. Então, vocês já devem ter visto que às vezes o carro está com a bateria ruim, o pessoal vai lá, coloca aqueles conectores, né, da bateria do carro e liga numa fonte de energia. Então, a bateria do carro tem ali dentro, né,
algumas substâncias químicas e, através daquela energia elétrica que é fornecida, está acontecendo uma reação química e aquela reação química ela é endotérmica, porque as substâncias estão absorvendo a energia elétrica que está sendo fornecida, tá? Então, endotérmico é sempre quando a gente tem absorção de energia. Já uma reação exotérmica, tá? Lembre que é sempre esse comecinho que vai mudar só, tá? Significa que aquela reação está liberando energia. Então, aqui, ó, outras duas situações de quando acontece liberação, ó. Primeira delas, a energia luminosa é liberada na queima da vela. Então, assim, quando a gente acende uma vela, a gente vê, né, que está sendo liberado calor, que a gente percebe que está quente ali em volta, né? E também está sendo fornecida luz, né? Energia luminosa. Então, está liberando. Então, aquela reação química de combustão da queima da vela é uma reação exotérmica, tá? Está liberando energia para o ambiente. E outra reação exotérmica é quando a energia elétrica é liberada por uma pilha. Então, vamos supor, eu tenho aqui o meu mouse, né? Esse mouse aqui é daqueles sem fio. E para ele funcionar, eu preciso colocar aqui dentro uma pilha, certo? Então, essa pilha, né? Essa e todas as outras pilhas que a gente conhece, elas têm substâncias químicas dentro delas. E essas substâncias químicas estão reagindo, estão se transformando. E como consequência, elas liberam energia para fazer o equipamento funcionar. Então, quando eu estou falando de pilha, da reação química que acontece na pilha, eu sei que é uma reação exotérmica. Por quê? A energia que estava dentro da pilha foi liberada para poder funcionar o equipamento que eu vou estar usando. Mouse, teclado, um relógio, controle remoto, enfim. Tudo que vai pilha, tá bom? Então, isso é uma reação exotérmica. E aqui, galera, a gente tem alguns exemplos, né, de reações endo ou exotérmicas. Então, aqui, ó, essa imagem aqui, você já deve ter visto, né? Quando vai fazer calda para pudim, a gente coloca o açúcar na panela, né? E deixa ali o açúcar queimar para fazer a calda, né? Então, o que eu tinha aqui de reagente? O que eu tenho antes? O açúcar. E aí, esse calor, né, para o açúcar virar caramelo, ele está sendo absorvido ou ele está sendo liberado? Quando a gente vai fazer essa calda, o que vocês acham? Aqui tem absorção ou liberação de calor? Eu acho que é liberação. Liberação, você acha, Thalia? Alguém discorda da Thalia? O açúcar que está na panela, ele absorve o calor do fogão lá ou ele libera? Calma, não entendi, Sora. Vamos lá. Quando você vai fazer a calda do pudim, você coloca o açúcar na panela, certo? E fica lá, mexendo aquele açúcar no fogão, certo? Liga o fogo do fogão e fica ali mexendo. Aquele açúcar que está lá dentro da panela, ele vai absorver o calor ou ele vai liberar o calor que ele está recebendo? Eu acho que o açúcar vai absorver o calor para ele derreter. Muito bem. Então, pessoal, é uma reação, se eu estou tendo absorção, se está tendo absorção, é uma reação endo ou exotérmica? Vou voltar aqui no nome, ó, pra vocês lembrarem. É endotérmica? Ah, é isso mesmo, não precisou voltar. Então, essa reação é uma reação endotérmica. Vou só deixar o comecinho aqui, tá? E aí, pessoal, existe uma forma da gente ver se uma reação é endo ou exotérmica, olhando para a transformação química, tá? Porque é o seguinte, ó, o símbolo de transformação química é sempre a setinha, certo? Então, tudo que eu tenho antes da setinha são os nossos reagentes. Tudo que eu tenho depois da seta são os nossos produtos. Quando a energia, quando o calor ele estiver antes da seta, significa que essa energia foi
absorvida, tá? Isso significa que quando o calor estiver antes da seta, a nossa reação ela vai ser endotérmica. Se eu perceber que a energia estiver lá do outro lado, significa que a reação química liberou energia. E aí nós temos uma reação exotérmica.